Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus, queridos, passando aqui para te desejar uma boa noite, amém? Em nome de Jesus, para te desejar a paz do Senhor, amém, queridos, em nome de Jesus, passando aqui com toda a certeza, em nome de Jesus, para compartilhar uma palavra abençoada, amém? Vamos dar continuidade, queridos, na leitura do livro de Mateus, amém? O Evangelho de Mateus, glória a Deus, hoje é o capítulo 11 e o capítulo 12, amém, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura, queridos, dessa palavra abençoada com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, em nome de Jesus. O capítulo vai ser o capítulo 11, amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele tem aqui para ensinar a mim e a você. Amém? Em nome de Jesus. A palavra diz assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Os mensageiros de João Batista, que também se encontra em Lucas 7. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou aguardamos outro? Fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Jesus lhes respondeu: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouves e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Glória a Deus. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. E muito mais do que profeta, aliás. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres não apareceu um homem do que João Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos tomam pela força. Né? O reino do céu é tomado por esforço. Amém? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiser aceitar, este é Elias, o que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: Tocamo-vos flauta, e não dançartes. Cantamo-vos murmurações, e não lamentartes. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras. Olha só esse versículo. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Eita Deus! Olha só, queridos, esse versículo, né?
Glória a Deus, né? Jesus fez ali obras poderosas diante daquelas pessoas, porém elas não se arrependeram. E não deixa, queridos, de continuar, né? Quantas obras maravilhosas, poderosíssimas, o Senhor ele já não mostrou para a humanidade. Porém, muitos não se convertem, né, dos seus pecados, não se convertem ao Senhor Jesus Cristo para que ele venha derramar a sua misericórdia, que ele venha derramar a sua graça sobre a vida dessa pessoa. Amém? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Jesus estava comparando, né, um povo com um outro povo, que se Deus tivesse entrado lá e feito toda aquela obra grandiosa, poderosa nesse povo, eles teriam se arrependido dos seus pecados, né? Mas aqui, e se tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho. Aqui, quando ele está falando, queridos, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas, né? Sim, Pai, pois foi agradável diante de ti, né? Muitas coisas foram ocultas para aquelas pessoas que se achavam tão sábias, tanto é que a gente vê ali um exemplo dos grandes sacerdotes, dos mestres, né? Nós vemos ali uma situação de Nicodemos, era um homem conhecedor da lei, era um homem conhecedor da palavra, né? Mas ele tomou uma atitude de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis entender sobre o espiritual, né? Então ele era um homem sábio e os colegas dele tudo estavam ali também com ele, conviviam com ele no seu dia a dia. Porém, somente Nicodemos teve essa atitude de procurar Jesus, né? De perguntar, mestre, como é que é esse negócio de nascer de novo? Me explica, me ensina, né? Então ele estava ali totalmente no natural dele, ele não tinha visão espiritual, e Jesus estava ali abrindo a visão espiritual dele, abrindo a visão, querendo abrir a visão espiritual daquelas pessoas. Porém, elas não queriam que acontecesse isso, porque o coração estava cheio ali de arrogância, cheio de soberba, né? Então, muitas pessoas que estão aí achando que conhecem tudo, que já conhecem, né, que já sabem de tudo, enquanto muitas pessoas estão aí sendo que nem criancinha, buscando com toda a humildade, e o Senhor ele se revela para essas pessoas, né? Essas pessoas que querem, elas são humildes de coração, elas querem aprender. Então, aí o que acontece? Nós temos que guardar o nosso coração para que essa soberba ela não venha sobre nós. O Senhor diz na palavra dele: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, como que eu vou cuidar para que eu não caia? Né? Para que eu não caia em quê? Em pecado, em tentação, para que eu não olhe me exaltando, para que depois eu não venha estar aqui, né? Então, o Senhor ele vem nos ensinando na palavra dele. Nicodemos ele foi um homem de atitude, ele tomou uma atitude, queria entender o que o mestre estava ensinando.
Então ele foi buscar o mais entendimento, ele foi diante de Jesus, ele foi procurar Jesus Cristo de Nazaré. E muitas daquelas que acusavam Jesus ali, eles eram conhecedores, eles eram pessoas que Jesus veio para eles, mas eles não queriam deixar que a palavra ali de Jesus, vindo do próprio Jesus, entrasse no coração deles, para que eles viessem a se arrepender. Tanto é que eu estou lendo o livro de Atos, né? E vai ter uma parte que vai dizer aqui bem assim, olha só, né? Aqui Pedro, ele tá num discurso diante de muitos deles. Então, ele vai entrar num discurso aqui, a partir do versículo 11. Ele vai dizer assim: e apegando-se o homem, a parte aqui do homem coxo que é curado à porta do templo. Mas aqui no 11 vai dizer assim: e apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? Pedro está aqui, queridos, nos ensinando sobre a humildade. Ele está nos ensinando aqui, olha, não fui eu, foi Jesus Cristo, quem faz é Ele. Entende? Então, muitas pessoas têm se exaltado, têm usado o nome do Senhor Jesus Cristo para se exaltar. Né? Aliás, não tem nem usado o nome do Senhor Jesus Cristo, tem usado o seu. Porque quem tem que ser exaltado, Pedro está falando aqui, ó. Homens, que Pedro aqui, ele acaba de ser usado por Deus, ele e João, para curar um coxo que estava ali há muitos anos já na porta do templo pedindo esmola. Então, aqui, Pedro, né, ele vai falar assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para me te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele homem deu um salto, aquele homem começou a pular, ele começou a andar, ele foi para dentro do templo adorar o Senhor. E aí, queridos, aqui Pedro ele vai dizer aqui, ó, homem de Israel, por que vocês se maravilham com tudo isto? Como se por nosso próprio poder ou santidade, tendo ele determinado, aliás, fizéssemos este homem andar. Olha só, Pedro está reconhecendo que não era ele, era Jesus que estava sobre ele, né? Então, o Deus de Abraão e Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes, na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e desejaste que vos fosse concedido um assassino, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem. E quem vedes e conheceis, sim, a fé nele deu a esta perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, olha o que Pedro vai dizer. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestem isso, né? Como fez também os vossos governantes. Fez o que? Entregar-te, Senhor Jesus, à cruz. Mas estas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Agora, olha só o que vai dizer no versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venha da presença do Senhor tempos de refrigério, e ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Guardar o nosso coração, né? Aqui ele está falando, né? Olha só, Jesus vai dar graças a Deus, porque ocultastes estas coisas aos sábios e prudentes. Não entendi o que Jesus estava fazendo. Né? Ainda acusaram que tinha demônio em Jesus, Beuzebu sobre Jesus. Né?
que tinha ali as trevas sobre Jesus. E Jesus ainda vai falar, se eles acusaram, né, a mim, quanto menos vocês. Então, olha só, aqueles homens arrogantes, como que eles estavam ali. Porém, Nicodemos, ele fez a diferença. Ele foi diferente, né? E aqui o Senhor ainda vai dizer assim, no 27, ainda no 11 de Mateus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, que Ele oferece para mim e para você nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Vamos aqui para o capítulo 12, a questão sobre o dia do sabate, que também está em Marcos e em Lucas. Amém? Naquele tempo, no dia do sabate, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isto, olha só, né, aquele povo ali religioso, aquele povo que só sabia contar, só sabia julgar, porém eles não estavam ali cumprindo a palavra do Senhor. Né? Eles não estavam obedecendo ali ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. Ele, porém, lhe disse: Jesus, não tens lido o que fez Davi, quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias de do sabate, os sacerdotes no templo profanam o sabate e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo, que era o próprio Senhor Jesus, né? Mas se vós soubesses o que isto significa, olha o que Jesus vai dar essa lição aqui para eles, queridos. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Jesus queria que eles tivessem misericórdia das pessoas, né? Tivesse misericórdia, olhasse para aquelas pessoas e tivesse misericórdia, era aquela coisa que eles não tinham, que eles sacrificavam tanto, porém eles não tinham no coração deles amor, misericórdia pelas pessoas, porque quem não tem misericórdia pelo próximo também não tem amor pelo próximo. Tá vendo ali a pessoa ali morrendo, necessitando, passando fome, passando sede, passando frio, e não tá nem aí para aquela pessoa, então ela não tem amor no coração dela, né? E aí bem aqui diz assim, queridos: pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós, cadê o versículo 8? Porque o Filho do Homem, até do dia do sabate, é Senhor. Jesus, ele estava ali para curar, queridos, todos os dias, né? Jesus, ele via, ele sabia que aquele povo estava necessitado, não somente de cura física, queridos, mas eles estavam necessitados de cura espiritual, de cura na alma, né? A pessoa, quando ela está ali doente fisicamente, é porque a sua alma já está muito doente, né? Então vai trazendo para o físico, aquela pessoa, por isso que tem aquele coxo, Jesus, perdoado estão os teus pecados. E aí eles foram lá e criticaram Jesus. Quem é esse que tem poder de perdoar?
né? Aí Jesus mostrou para eles que ele tinha poder na terra, né? Jesus chegou lá, Jesus poderia ter falado, olha, pega o teu leito, levanta-te, pega o teu leito e vai para tua casa. Mas Jesus, por que Jesus falou? Perdoados estão os teus pecados. Primeiro veio de dentro, queridos. De dentro ele precisava ser curado aqui dentro, a alma dele ser curada. Jesus perdoou primeiro os pecados dele, né? O pecado, tanto é que Jesus ali, ele vai, logo em seguida ele vai falar, vai mostrar ali para aquelas pessoas que ele era o Senhor, né? Que ele era Jesus Cristo. E aí ele vai pedir para então, né? Levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Amém? E aqui, queridos, tem esse outro versículo aqui que vai ser também para as nossas vidas um ensinamento muito grande. Jesus, ele está para curar, queridos, todos os dias das nossas vidas, né? Aquele homem, ele estava diante do Senhor Jesus Cristo porque ele necessitava, a alma dele estava clamando, ele necessitava, não somente, como eu falei, por cura física, mas por uma cura interior. Nós precisamos, queridos, de cura, sim, mas a principal cura é a cura da nossa alma, né? Uma alma que está aprisionada, uma alma que está em cativeiro, uma alma que está aí. Por que eu já vi, queridos, casos, né? Pessoas que estão em cima de um leito de uma cama, mas eu já vi, já presenciei com os meus próprios olhos. Por que que aquela pessoa está com aquela enfermidade? Muitas das vezes, queridos, é porque a alma dela está ferida, né? Ela guardou muita coisa no coração dela. Ela guardou muita mágoa, muita raiva, muita ira, não perdoa ninguém, né? Então não libera o perdão. Ela não gosta das pessoas, ela maltrata as pessoas. Então aquilo já vem de dentro para fora, já vai trazendo para o físico, né? E eu já vi pessoas serem libertas desse jeito. Quando Deus cura o interior dela, o Senhor derrama a cura física também sobre a vida dela. Quando ela se permite ser curada, né? Porque o que eu entendo, queridos, desde quando eu me converti ao meu Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser curados primeiro de dentro para fora, queridos, não é de fora para dentro, porque as pessoas que vão com a presença do Senhor Jesus Cristo, elas precisam ir verdadeiramente, elas precisam ir de todo o seu coração, elas precisam se lançar verdadeiramente aos pés de Jesus Cristo, elas precisam verdadeiramente se arrepender de todo o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, porque senão não vai haver transformação na vida dela, não vai haver ali a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque ela não começou a ser tratado dentro dela, o interior dela. Porque quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele entra para transformar. E aí o Espírito Santo de Deus ele vai começando a nos convencer do que é errado, do que é certo, por onde eu vou andar, por onde eu não vou andar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, são pessoas rasas, que elas não se entregam verdadeiramente ao Senhor Jesus, elas não são transformadas. Entra ano, sai ano, ela continua do mesmo jeito, ou muitas das vezes até pior do que era antes de estar ali confessado Jesus Cristo. Não é somente confessar Jesus Cristo, queridos. A palavra do Senhor ela é muito clara sobre isso. Jesus Cristo ele vai falar, né? Queres me seguir? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, né, e siga-me. O Senhor está falando, negue-se a si mesmo, negue-se o seu eu, nega o pecado, nega aquelas coisas que não agradam a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele vem entrando no nosso coração, ele vem transformando de dentro para fora. E essas pessoas não se permitiam ser transformadas, e aí quando Jesus entrava para transformar a vida dessas pessoas, eles ficavam aí apontando, criticando. Olha Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles queriam matar até Lázaro. Além de matar Jesus, queriam matar Lázaro, né? Lázaro, ele recebeu ali uma cura espiritual e uma cura física. Olha só, ele estava morto, ele foi ressuscitado, queridos, amém? Aqui diz assim no 9, a cura da mão seca. Está em Marcos e em Lucas também. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles.
E eis que ali estava um homem que tinha uma mão seca. E eles perguntaram para o acusarem. Olha só, eles estavam aqui fazendo essas perguntas a Jesus para acusarem Jesus, dizendo: é lícito curar no dia do sabate? E ele lhes disse: qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do sabate, não lançará a mão dela e a levantará? Jesus estava mostrando aqui para eles porque eles não cumpriu, queridos, a lei do dia do sabate. Eles mesmo descumpriu essa lei. Né? Então Jesus estava mostrando para eles: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias do sabate. Disse ele então ao homem: estende a tua mão. O homem que tinha a mão seca. E ele a estendeu e lhe foi restaurada, sã como a outra. A mão do homem foi curada diante daqueles homens ali acusadores, aqueles homens religiosos. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio. Olha o que eles foram fazer contra ele. Contra ele quem? Contra Jesus. Como poderiam destruí-los? Eles foram ali fazer um grupinho, queridos, né? Fazer um grupinho para ver como que eles iam destruir o nosso Senhor Jesus Cristo. O servo escolhido. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. Glória a Deus. Quanto mais, queridos, aqueles homens planejavam fazer com que Jesus fosse destruído, mais Jesus, queridos, ele operava, mais ele curava, mais ele libertava, queridos, porque ele veio com um propósito nessa terra, pela minha e pela tua vida. Amém? E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem um homem ouvirá sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, o galho quebrado, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Jesus e Beelzebu, olha só aqui, queridos. Está em Marcos e em Lucas também. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou. Jesus o curou. De tal modo que o cego e o mudo falava e ele via, que voltou a ver, né? Ele enxergava. E toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus novamente, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, olha só, eles estavam pensando, como eu sempre digo aqui, queridos, que o Senhor, ele conhece o nosso coração, nossos pensamentos. Aqueles homens estavam pensando dentro de si, né? Eles diziam assim: este indivíduo não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele estava acabando de presenciar ali que Jesus ele estava expulsando um demônio daquela pessoa que estava cega e muda. E quando aquele demônio foi expulso, essa pessoa foi o que? Liberta. Por quê? Porque não foi fisicamente, foi espiritualmente, uma cura espiritual e uma cura física, porque ele estava sem aqui a audição dele, sem a visão dele, né? Então ele tornou, depois que o demônio foi expulso, ele voltou a ouvir, né? E a falar. Amém? De tal modo que o cego e o mudo falava e via, né? Amém? Em nome de Jesus. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, né? Aliás, ele era cego e mudo. E ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo falava e ouvia. Olha só, queridos. Então, ele não ouvia, ele não via e ele não falava. Por que ele não via e ele não falava?
por causa que tinha um demônio ali atuando na vida daquele homem, aprisionando aquele homem. Então Jesus foi lá e expulsou aquele demônio que fazia com que aquele homem não enxergasse, aquele homem não falasse. E aí os fariseus vão lá e ali Jesus, conhecendo os seus pensamentos, falou para eles, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós aprendemos aqui nesse versículo muita coisa, queridos. Aprendemos, Jesus mesmo está falando aqui, que um reino, né, dividido, ele não pode prosperar, ele não pode subsistir. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, Jesus falando, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Glória a Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É forte, queridos, esse versículo. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Ele estava falando daqueles fariseus, queridos. Daquelas pessoas que estavam ali compactuando com a atitude daqueles fariseus também. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A demanda por um sinal, que está em Marcos e em Lucas, versículo 38. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Aquele povo não desistia, né, queridos? Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, outros dizem peixe grande, né? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus já estava falando sobre ali a morte e a ressurreição dele, né? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Que quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz:
Eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus, que está em Marcos e em Lucas, versículo 46. Enquanto ele falava à multidão, eis que a sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, e a irmã e mãe. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Por essa palavra abençoada, maravilhosa. Glória a Deus. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Nós vemos aqui, queridos, nessa palavra, muito aprendizado para as nossas vidas. Nós vamos parar para meditar, versículo por versículo. Não está diferente, com certeza, dos nossos dias de hoje. Nós que servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a perseguição que Jesus ele passou, que ele sofreu por aqueles fariseus, por aqueles sacerdotes, aqueles escribas, saduceus, por aquelas pessoas. Eu fico imaginando assim, que eles, no dia que eles foram diante ali de Pilatos para escolher Barrabás ou Jesus Cristo, aquelas pessoas escolheram que Barrabás ele fosse solto, né? Barrabás era um homem má, então eles colocaram o nosso Senhor Jesus Cristo no lugar de Barrabás. Eles queriam que Barrabás fosse solto, tinha ali uma situação que eles tinham que escolher. Então eles escolheram que soltassem Barrabás e prendesse Jesus, né? Crucificasse o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro, queridos, que não é porque eles queriam, não é porque eles armaram ciladas, não é porque Judas beijou Jesus, traiu Jesus, não, queridos. É porque a palavra do Senhor ela tinha que se cumprir, né? Tanto é que Jesus, ele nos ensina na palavra dele, em vários pontos do livro de Mateus, livro de Marcos, nós vamos ser ensinados que teve momentos que Jesus, ele se ocultou daquelas pessoas. Aquelas pessoas não podiam tocar em Jesus, porque ainda não era o momento, né? Então não foi porque eles quiseram matar Jesus, não foi porque se Jesus não tivesse esse propósito, queridos, pela minha e pela tua vida, é claro que Jesus Cristo, queridos, não vou nem dizer que claro que não, porque Jesus não iria estar aqui, né? Então eu digo assim, Jesus Cristo, ele se ocultou algumas vezes deles, porque ainda não era o momento, né? Quando chegou o momento, Jesus estava ali orando com os discípulos dele. E aí Jesus falou para eles: vamos, porque o traidor se aproxima, aquela multidão que está com ele também, né? Eles estão vindo me buscar. E aí eles vieram aí com pau, vieram aí para agredir Jesus Cristo. E aí Judas veio junto com eles, né? Judas andou com Jesus o tempo todo ali, mais os discípulos. E Jesus sabia que Satanás já tinha tomado o coração de Judas, né? Então, Jesus, ele foi entregue no momento certo, na hora certa, queridos. Ele não foi entregue nem antes e nem depois. Foi no momento certo, pela minha e pela tua vida. Então, não foi porque eles quiseram. É que nem Adão e Eva. Eu acredito assim, queridos. Mas por que Eva comeu o fruto? Né? Por que Eva deu o fruto para o seu marido? Eu acredito assim, Deus ele já sabia de tudo, queridos. Deus ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então, para mim, mas se Eva não tivesse comido, de alguma outra forma ia acontecer, queridos. Então, Eva comeu porque tinha que se cumprir. Jesus já estava lá. Jesus já estava lá para vir para mim e por você.
Então, tudo, queridos, o plano de Deus para as nossas vidas foi o seu Filho amado, sobre mim e sobre você, queridos. Não tinha ninguém nessa terra, queridos, justo como Jesus Cristo, que entregasse a sua vida por mim e por você. Então, Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, por mim e por você. Amém? Então, aqui, por mais que essas pessoas acusassem Jesus Cristo, apedrejaram, fizeram isso, fizeram aquilo com Jesus Cristo, fizeram, mas é porque a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Tudo com a palavra tinha que se cumprir. O Senhor, ele fala desde o início, na sua palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em nome de Jesus, querido, deixa essa palavra nessa noite para as nossas vidas. Jesus, queridos, e já estás à porta. Jesus, queridos, não está muito longe de levar a sua igreja. Que nós venhamos, queridos, nos analisar todos os dias. Que nós venhamos, queridos, olhar para dentro de nós. Que nós venhamos, como Jesus fala aqui, olha só, eu quero que vocês aprendam isto. Eu não quero sacrifício, é misericórdia. Jesus nos ensina, querido, na palavra dele. Olha lá em Atos, onde eu estou lendo. Né? Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, queridos. Nós precisamos nos analisar todos os dias. Você que está aí do outro lado, que vai ouvir esse vídeo, se você ainda não tem uma vida com Deus, se você ainda não tem aí uma intimidade com Deus, se você ainda não confessou o Senhor Jesus como teu Senhor, teu suficiente, único, eterno Salvador da tua vida, confesse, arrepende dos teus pecados, confessa o nosso Senhor Jesus Cristo, faz a confissão, porque Ele está aí, Ele está nos dando a oportunidade, dia por dia, queridos. Não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, não importa como que você está, quando você se entrega verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, querido, quero te dizer que quando Ele entra no nosso coração, Ele vem entrando para transformar de dentro para fora, amém? Olha só, deixa eu repetir esse versículo que está aqui em Atos, que vai dizer assim, ele vai dizer bem assim, ó, versículo 19, Atos 3, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Assim venha da presença do Senhor tempos de refrigério. Só quem pode nos dar esse refrigério é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode nos dar a paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele enviará Jesus Cristo, Deus, que já vos foi pregado. Jesus já morreu, queridos, já ressuscitou. Jesus está lá no céu, queridos. Jesus, Ele é sobre as nossas vidas. Jesus existe. Jesus, queridos, Ele veio nessa terra. Ele foi ali maltratado. Vai ler Isaías 53. O que Jesus passou, queridos? E vai ler aqui principalmente o Evangelho. Como que foi aqui na terra o andar de Jesus Cristo. O que ele passou? Olha que eu acabei de compartilhar com vocês a palavra abençoada. Aquelas pessoas viviam acusando Jesus o tempo todo, viviam criticando, dizendo que não era, que ele não expulsava demônio, que era, né, era Beelzebul ali sobre ele, o príncipe dos demônios. Então, nós sofremos perseguições, sofremos, querido, nós vamos sofrer mesmo até a volta de Jesus. Mas quando nós estamos com Jesus, eu quero te dizer, queridos, que é totalmente diferente de quando a gente não tem uma vida com Ele. É totalmente diferente, queridos. Não adianta uma pessoa abrir a boca para falar de Deus, para falar de Jesus, se ela não conhece verdadeiramente a Ele, se ela não tem uma vida com Ele, se ela não tem uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de separação com Jesus Cristo de Nazaré. Então não adianta, porque eu falo assim, queridos, porque nós como igreja, quando a gente evangeliza as pessoas, né, tem pessoas que falam, mas eu já tenho Jesus no meu coração, mas vive no pecado. Se Jesus estivesse no coração dessa pessoa, essa pessoa era uma pessoa transformada, ela não fazia mais coisa errada, mas a gente vai lá, né, às vezes aquela pessoa já está até ali mesmo na prática, já aconteceu isso, já está até ali na prática do pecado mesmo,
Aí vai levar ali uma palavra, vai levar um panfleto com a palavra, e aquela pessoa, eu já tenho Jesus no meu coração. Você quer aceitar o Senhor Jesus? Não, eu já tenho Jesus no meu coração. Se tivesse, não ficava no pecado, queridos. Quem tem Jesus, queridos, no coração é transformado. Então não adianta eu abrir a minha boca e dizer eu tenho Jesus no meu coração e não praticar a palavra da verdade. Não andar em santidade com o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, querido, deixa essa palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus. Engrandecido, exaltado seja Ele sempre, sempre, queridos, que diminua eu e que cresça Ele sobre a minha vida dia após dia. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma noite cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não esqueça, queridos, olhe para você, analise-se. Busque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está de braços abertos. Amém? Se entregue verdadeiramente a Ele, que Ele transformará o cenário da tua vida. Amém? Somente Ele, queridos. Somente Jesus Cristo. Ele nos dará paz. Lembra do versículo que eu li, queridos, aqui em Mateus, que diz assim: Vinde a mim, né? Capítulo 11, versículo 21. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Somente Ele pode acalmar a nossa alma, colocar descanso sobre a nossa alma, aquele refrigério sobre a nossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é o Jesus, queridos, que eu apresento a você essa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Somente Ele, queridos, pode nos dar essa paz. Somente Ele, queridos, pode trazer descanso para as nossas almas. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz.